colocou esse nome, impermeáveis, pensando muito nessa dificuldade, né? Como se fosse assim, pesquisas, né, que envolvam trabalho de campo, entrevistas, que em alguma medida elas apresentam uma maior dificuldade do que outras pesquisas. Então a gente usou até o termo impermeável no sentido que a gente não consegue atravessar, né? Não é algo fácil de você adentrar. Então é o termo, né? Uma metáfora. Eu acho que a gente usa muitas metáforas na etnografia, na pesquisa social de forma geral, mas é esse termo de dificuldade de acessar, de adentrar, né, de permear determinado objetos, atores, lugares. Então, só recapitulando um pouco, no primeiro dia a gente teve uma apresentação do José Svaco, e ele apresentou um pouco sobre o trabalho dele, sobre extrema-direita e negacionismos. No segundo dia, a gente teve a apresentação da Jaqueline Teixeira, sobre o trabalho dela em religião, evangélicos, neopentecostalismo. Então, ela apresentou um pouco da trajetória dela no estudo etnográfico de atores evangélicos, em especial pentecostais e neopentecostais. E agora, no terceiro dia, a gente vai ter uma apresentação da Belém sobre a pesquisa de doutorado dela, que ela fez com o MBL. Só um parênteses, a gente também aqui, o curso, né, ele foi proposto, e quem está organizando eu, a Daniele e a Luana. Então, cada um desses 3 dias nossos, a gente escolheu pessoas para fazer a apresentação e para a gente dialogar junto com o trabalho delas, a apresentação delas. A Belém, ela mandou, né, um capítulo da tese de doutorado dela, não sei se todo mundo conseguiu ler, mas é um capítulo bem interessante, é o capítulo como se fosse toda a discussão metodológica que embasa a pesquisa. E a gente também tem aqui com a gente a Laura, que dá o suporte para a gente no INCT, sempre junto com a gente, fazendo um excelente trabalho. Então, eu acho que é isso. Sobre a Belém, a gente já apresentou ela nos flyers, né, de divulgação, mas apenas retomando um pouco, a Belém, ela é da Freie, né, de Berlim, e ela fez o doutorado dela em Sociologia sobre as direitas no Brasil, e em especial o MBL. Né? Então, a Belém, ela vem para o Brasil, fez trabalho de campo, estudou o MBL e fez uma abordagem, né, etnográfica, mais de ir atrás deles, participar de eventos, entrevistar, interagir diretamente com eles. A Belém, apesar dela estar em Berlim, ela é equatoriana, então ela tem essa circulação aí internacional na pesquisa, no trabalho acadêmico dela. Então, é um pouco disso. A Belém também pode se apresentar melhor, e depois também para a apresentação. Então, Belém, você tem 45 minutos, e aí você propõe a metodologia que você quiser. Se você achar que as pessoas podem interagir e fazer perguntas no meio, ou se você prefere esperar, então você pode propor a metodologia que achar mais viável. Eu te mandei antes, né, de todo modo, como a gente trabalhou um pouco na última aula, e a gente vai trabalhar nessa, mas você tem 45 minutos para fazer a sua apresentação. Depois eu faço algumas considerações e dialogo com o seu trabalho, e aí a gente abre para perguntas, para comentários e para discussão de forma geral. Mas, como eu disse para vocês, sinta-se à vontade de propor alterações na metodologia, e se quiser que as pessoas interajam, e dar essa abertura que as pessoas perguntam e interagem com você, fica à sua vontade. Obrigada, Henrique. Vocês estão me ouvindo? Que a minha conexão está meio fraca. A imagem fica caindo. Qualquer coisa é só me avisar. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Henrique, e também para os outros colegas que estão organizando essa aula. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade também de compartilhar com vocês a minha pesquisa, e bem que aqui já está escuro de noite, e seria mais legal estar em vivo em algum lugar lá com vocês. A gente vai dar um jeito de fazer dinâmico. Então, eu estava pensando aqui que talvez faz sentido eu fazer a apresentação completa e depois a gente abrir já para um diálogo. Então, isso. Talvez, para começar, eu vou contextualizar um pouco mais a pesquisa, também na minha pesquisa prévia,
sobre as direitas. Eu sei que o curso é sobre metodologia, que não tem a ver só com as direitas, mas acho importante combinar a parte mais metodológica com esse campo de estudos que é isso mesmo, né? É complexo e às vezes é impermeável, às vezes vira mais permeável e a gente pode discutir sobre. Aí eu acho que se vocês conseguiram dar uma olhada no texto que eu mandei, eu jogo também, eu brinco com essa ideia das pontes, dos muros, de como tem formas de acesso e de negociação que é importante refletir também na escrita depois. Então, antes de entrar em detalhes sobre aquilo que eu chamo tensões criativas na etnografia sociológica das direitas, eu vou contextualizar um pouco, né? Então, tem uma pergunta que é complexa e que eu acho que, com certeza, mobiliza todos aqui, mesmo as pessoas que não necessariamente pesquisam direitas, mas desde um interesse político, a gente tem se perguntado por que as direitas estão sendo tão bem-sucedidas ao redor do mundo, né? E para mim, essa pergunta é uma pergunta que me acompanha já desde a pesquisa de mestrado, porque aí eu decidi olhar para os bastidores das estratégias discursivas de políticos de direita que circulavam entre o Equador e a Argentina, precisamente na época em que tinha uma luta contra os governos progressistas nesses países. Então, eu estou falando de 2015, vai ser 10 anos. A gente já está velhos. Bom, já para o doutorado, depois em Sociologia, eu decidi usar o caso do Movimento Brasil Livre, como o Henrique introduz, como aquilo que eu chamo de pivô empírico. Eu vou explicar melhor depois na apresentação o que eu quero dizer com isso, para analisar dimensões que eu considero centrais, não só das direitas latino-americanas, mas das direitas globais. Eu fiz trabalho de campo antes da pandemia, no primeiro ano do Bolsonaro, em 2019, participando de congressos, protestos, atividades de distinto tipo, gravações de vídeos. Também o MBL, nessa época, estava fazendo uma turnê do livro que eles mesmos escreveram, e também do documentário que eles fizeram para contar a própria história deles e a história do impeachment e do Brasil contemporâneo, né? Então, bom, o produto dessa pesquisa é a minha tese, que eu defendi no começo desse ano aqui em Berlim, e leva o título de Direita Cool, Destruição Criativa Neoliberal no Brasil. Hoje eu vou focar um pouco mais na parte metodológica, mas eu quero combinar também com o argumento, e eu vou explicar também por quê. Então, meu argumento principal é que tem uma combinação que parece contraditória entre a criação de uma cultura estética renovada de direita e também a construção de direitos, e a destruição de direitos sociais que o projeto neoliberal gera. Então, a gente tem, de um lado, essa criação de uma comunidade de direita e, do outro lado, um projeto que está desmantelando o Estado Social. Aí vocês podem ver só uma foto de um congresso, do 5º Congresso Nacional do MBL, que fez parte também do meu trabalho de campo. Então, a gente pode continuar. Obrigada, Henrique, que você vai passar a apresentação, porque hoje eu não tenho... Eu estou já em casa, não mais no escritório, então não tenho uma outra tela. Bom, eu estava comentando que eu vou encaixar também a reflexão metodológica no meu argumento completo, porque eu acho que é importante também entender que a gente tem que pensar a pesquisa como um todo. Não é só uma combinação entre teoria e metodologia, uma aplicação de teorias e depois a gente escolhe algum tipo de método que de algum jeito se dá bem, senão que já a construção do fenômeno de pesquisa e do fenômeno sociológico, nesse caso, é uma construção holística. É por isso que eu decidi também apresentar meu argumento completo na apresentação aqui, porque se vocês conseguiram dar uma olhada no capítulo da reflexão metodológica, vocês já têm também mais embasamento sobre essa parte específica da reflexão e como eu vou
tecendo e conectando com aquilo que eu estou observando sobre a ascensão da direita. Então, eu vou fazer 4 passos. A primeira etapa... Bom, primeiro eu vou introduzir como eu construí minha abordagem que é interdisciplinar, em resposta às limitações nos estudos sobre as direitas. Nesse contexto, eu vou depois compartilhar minhas reflexões metodológicas e também as contribuições sobre como realizar uma etnografia com isso que a gente pode chamar de outros ideológicos, que são esses atores, não sei como se fala em português, desconfortáveis, né, ou inconfortáveis, desconfortáveis. Bom, portunhol, língua franca da América Latina, bear with me. Depois, na próxima etapa da apresentação, no ponto 3, intitulado Subjetivação Neoliberal e Diversão da Direita, eu vou apresentar os principais achados da minha pesquisa e aí eu vou resumir bastante. Aí eu vou mostrar, sobretudo, como uma abordagem etnográfica foi para mim um laboratório para mostrar como o conceito de destruição criativa nos ajuda a compreender 3 aspectos interconectados da direita que eu chamo de cool. Um é o humor digital, o segundo é o intelectualismo ligado a aspirações de mobilidade ascendente, e, por fim, a dominação masculina, que eu imagino que, se vocês tiveram uma aula com a Jaqueline Teixeira, ela provavelmente entrou também nessa pesquisa, que para mim foi uma inspiração, no sentido de como se aproximar etnograficamente às novas direitas brasileiras. E, por fim, eu vou também, para abrir o debate, oferecer uma breve, talvez, perspectiva sobre o futuro dos estudos da direita global, nesses tempos turbulentos, onde a gente tem governos de extrema-direita em vários países da América Latina e também na Europa, um avanço bastante importante. Bom, então, a gente pode passar essa slide. Eu vou aqui começar olhando brevemente para esse campo dos estudos sobre a direita, para entender como eu desenvolvi meu problema de pesquisa e minha abordagem sociológica. Como eu estava falando antes, tem uma preocupação central no campo de estudos das direitas que tem a ver com essa pergunta central: por que a nova direita é tão bem-sucedida? E nesse campo de pesquisa, tem 2 problemas que são principais. Primeiro, tem um conceito eurocêntrico de populismo de direita que tem prevalecido muito na literatura e que tem sido extrapolado dos casos específicos do trumpismo e da extrema-direita europeia para atores diversos em todo o mundo. Muitas vezes também sem levar a sério a produção teórica sobre o populismo que a gente na América Latina tem, e é muito anterior a esse uso do conceito de populismo de direita para entender os fenômenos contemporâneos. Esse seria o primeiro problema. E o segundo é que os fenômenos contemporâneos das direitas são bastante acelerados, são contraditórios, são fluidos. Então, diante desse cenário, as ferramentas de uma única disciplina não são suficientes para captar essa complexidade. Para superar essas limitações, eu construí meu problema de pesquisa de forma interdisciplinar. Combinei ferramentas analíticas e metodológicas da sociologia política e da antropologia política, em especial da etnografia. Ao mesmo tempo, eu promovi, no nível mais teórico, um diálogo mais dinâmico entre os estudos sobre a direita e os estudos sobre neoliberalismo. Aqui nessa imagem à esquerda, vocês podem ver uma visão do sofá, onde eu costumava sentar para observar como os ativistas do MBL gravavam vídeos e produziam o MBL News para as redes sociais. Isso era na sede prévia que eles tinham nessa época, faz quase 6 anos. E eu acho que aí, eu queria focar um pouco nessa imagem, porque, bem como o Henrique estava falando na introdução da aula, tem muitas metáforas e muitas imagens que servem a gente também como ferramentas para se aproximar a diferentes fenômenos.
E, nesse sentido, a gente pode ver uma perspectiva que captura essa interação entre câmeras, telas, luzes e atores que a gente vê, nesse caso, de trás. Então, metaforicamente, essa foto simboliza tanto minha escolha de um estudo de perto, quanto nosso esforço acadêmico no campo de desenvolver a lente mais adequada para compreender a ascensão da direita. Depois, no diálogo, a gente pode conversar um pouco sobre as diferentes lentes que a gente teria para se aproximar para um fenômeno, porque, no final das contas, sempre são escolhas, né? Agora a gente pode seguir, e aí eu vou dar uma visão geral de como enquadro a minha pesquisa sobre o MBL. Para responder essa questão sobre o sucesso das direitas, e aqui a pergunta mais concreta sobre como esses atores de direita estão conseguindo construir sujeitos que defendem o projeto neoliberal, eu analiso o Movimento Brasil Livre, como eu falei antes, como um pivô empírico da direita global. Mas o que é que isso significa, né? Bom, se alguém de vocês joga, como se fala em português? Basquetebol. Um pivô, nesse campo, se refere à ação de manter um pé fixo num lugar, enquanto o outro gira para observar o que está ao redor. E assim, o caso do MBL foi para mim o terreno de observação para traçar interconexões entre o local, o regional e o global. Eu escolhi essa organização, depois eu posso contar um pouco mais de como eu cheguei nesse caso, mas basicamente eu escolhi, no final das contas, essa organização que defende o neoliberalismo porque ela condensa características fundamentais dos movimentos de direita ao redor do mundo, como a flexibilidade estratégica e também o humor irreverente, a zoeira, isso que em inglês tem sido também teorizado como LOLs. Aqui eu considero que essa foto com dois manifestantes do MBL é bastante paradigmática da circulação interescalar entre discursos da direita global. Bom, essa foto é de um protesto depois da libertação do Lula, em 2019, e é interessante pensar como o mesmo fundador do MBL, se a gente olha, talvez está pequenininho na tela, mas a gente tem o boné do Make America Great Again, como o fundador do MBL se refere explicitamente à alt-right dos Estados Unidos como inspiração para as táticas de organização de base, de grassroots organizing, que eles começaram a implementar por volta de 2014, 2015. Essa combinação aqui entre esse boné vermelho de Make America Great Again, o boné verde de Make Brazil Sway Again, e a camiseta que reivindica também o impeachment da Dilma como próprio do MBL, mostra que é importante estudar também a cultura material para entender como os discursos circulam. Isso também faz parte de uma abordagem mais etnográfica, né, onde você vai colhendo também não só dados no sentido de as entrevistas que você está fazendo, as observações, sino também dessa cultura material que faz parte dos espaços e dessa construção de subjetivação juvenil, de direita, nesse caso. Bom, a gente sabe que o MBL foi uma das principais organizações que mobilizaram pelo impeachment, não só nas redes, sino também nas ruas, e só para encaixar aqui também no contexto latino-americano, que não vou aprofundar muito nessa discussão, mas é importante entender como a nova direita brasileira moldou o antipetismo do mesmo jeito que em outros casos latino-americanos teve expressões que estigmatizavam partidos de esquerda, de centro-esquerda, mas não só expressões partidárias, sino também tudo que soe de esquerda ou, entre aspas, woke, né? E depois, se a gente pensar também em casos globais, a gente pode pensar nessa luta contra o comunismo em termos gerais, que vem dessas retóricas também antivermelhas de longa data. Então, nesse sentido, também a gente pode usar essa ideia do pivô empírico para estudar
essa direita renovada que disputou a hegemonia contra os governos progressistas na América Latina e também nesse contexto mais global. Bom, eu acho que com isso eu tenho apresentado mais ou menos o cenário da pesquisa. Se vocês depois tiverem dúvidas sobre ou tiverem interesse em algum detalhe concreto, a gente pode conversar sobre outros aspectos. Mas agora eu quero entrar mais para o tema central, que são os aprendizados de realizar uma etnografia reflexiva, disso que eu chamo os outros ideológicos. Aqui meu objetivo é mostrar que estudar aqueles com quem a gente discorda é uma tarefa que é muito exigente, mas que carrega também um enorme potencial de inovação, não só metodológica, mas teórica. Então, nesse sentido, eu penso sempre nessa combinação metodológica, analítica, como um todo, como eu falei bem no começo. Eu vou trazer aqui só as ideias principais, porque eu entendo que vocês conseguiram dar uma olhada no texto, e depois eu vou passar também para a combinação com o argumento teórico, que é o que vocês não necessariamente leram, para complementar e não só repetir, basicamente, o texto, né? Um dos maiores desafios no campo dos estudos sobre a direita reside nessa ideia popular de que há um muro, né? De que tem uma divisão muito clara entre os sujeitos de esquerda ou sujeitos democráticos e sujeitos de direita ou sujeitos de extrema-direita. Então, embora tenha, de fato, uma divergência política que é significativa entre, no caso do campo da gente, entre pesquisadores, pesquisadoras e aqueles que estão sendo pesquisados, esse também era meu caso, de ter uma divergência política e ideológica importante. Além desses muros, é importante também identificar que tem pontes, e tem pontes que podem ser também incômodas. Eu acho que isso é um campo onde a reflexão etnográfica ajuda bastante. Por exemplo, eu tive acesso ao campo porque eu compartilhava um capital cultural com os militantes do núcleo dirigente do MBL, que são majoritariamente de classe média e média alta. Depois eu vou problematizar mais a questão da classe com o caso do MBL. Mas aqui, como o Henrique falou na minha apresentação, eu tenho credenciais que são meio bizarras, né? Tipo, eu sou do Equador, estudo na Alemanha, fui fazer minha pesquisa de campo lá, então, de algum jeito, você se torna uma pessoa, uma pesquisadora que não é tão facilmente identificável com espaços ou com simbologias muito mais claras. Assim, o Equador não é um dos países que mais conhecidos da América Latina, ninguém se liga muito ou entende muito da política interna, então é mais difícil. O que para mim foi interessante nesse sentido foi um medo que eu tinha muito antes de fazer a pesquisa e que já na preparação da própria pesquisa, eu aqui no colóquio com o meu orientador e com o grupo de pesquisa, a gente discutia muito como se apresentar, né? Porque, no final das contas, eu fiz meu doutorado na sociologia, e a sociologia, na América Latina em geral, está associada à esquerda. Então, já também, levando em conta o tema da aula em geral, uma dessas características que podem tornar um campo inacessível ou impermeável. O que foi bem interessante aí foi o eurocentrismo, porque os militantes do MBL, eles valorizavam muito a academia europeia. Então, o fato de eu estar fazendo meu doutorado na Alemanha pesou muito mais do fato de eu ser socióloga. Aí, é interessante que, bom, isso eu acho que eu relato também nesse capítulo que eu mandei para vocês, encontros ou anedotas, né, do tipo, as pessoas perguntando sobre sociólogos alemães, ou recomendando leituras, e querendo trocar uma ideia nesse sentido mais intelectual sobre, porque essa disciplina é considerada uma disciplina, nesse sentido, muito mais vinculada com essa academia séria, né, essa academia na Europa. Então, tem aí muitos fantasmas e muitos
clichês eurocêntricos que de algum jeito são uma carta, viram uma carta a favor de ter certo acesso a um campo, ou pelo menos de não ter uma rejeição direta. Então, bom, na minha dissertação, eu explorei essas contradições também no sentido cultural, de um jeito, mas também as contradições entre as diferenças ideológicas e a possibilidade de conexão, para usar algum termo, por meio de interesses humanos compartilhados, como, por exemplo, música, outras coisas. E aqui eu quero ressaltar um debate que pode até ser meio controversial, a gente pode retomar depois na conversa, que tem a ver com como a gente entende quem é de direita e como a gente entende a noção de sujeito. Porque se a gente pensa em processos de subjetivação, é importante entender que, por exemplo, no caso concreto que eu estudei, eu estava fazendo entrevistas com jovens que estavam em um processo de politização. E quando a gente fala alguém é de direita, a gente perde de vista, às vezes, que tem um processo acontecendo e que as pessoas, às vezes, vão se radicalizando aos poucos ou mais aceleradamente, mas é um processo no final do dia. E aí tem também essas pontes incômodas em interesses comuns, que são também uma das chaves que a gente analisa quando a gente pensa, bom, mas por que a direita está sendo tão bem sucedida se tem pessoas pobres, tem pessoas que estão votando em contra dos próprios interesses? Então, é importante aí conectar as duas coisas. De um lado, essas contradições dos processos políticos em geral, em sentido macro e meso, e também na esfera mais micro da subjetivação específica e desses atores, ou esses interlocutores, porque não gosto muito de falar em informantes. Eu acho uma noção que, enfim, que tem muitos problemas também. Então, é importante levar em consideração com que tipo de atores a gente está tendo contato. Bom, diante disso, eu sustento aqui que a reflexão sobre a posicionalidade não pode, então, se reduzir a uma enumeração de categorias de identidade ou eixos de desigualdade como classe, raça, gênero, de uma forma estática, senão que tem que ser entendida de um jeito processual. Se a gente concorda em que tem muros e tem pontes que estão moldando nossos achados, aí eu defendo que essa reflexividade e a vigilância epistemológica devem ser práticas também constantes em todas as etapas do processo de pesquisa, desde a preparação até o procedimento de fazer entrevistas, o trabalho de campo, as observações e tudo mais, a observação participante, até a escrita, que também é uma outra dimensão do processamento final, né? Aqui, uma dimensão da posicionalidade que muitas vezes fica um pouco nos bastidores desse campo dos estudos sobre a direita é o embodiment. Não sei se a melhor tradução é corporeidade, vocês podem me corrigir. Mas, bom, aí para entrar nessa parte, que às vezes pode até parecer um pouco mais banal, mas obviamente não é, de um lado, obviamente, estão as próprias escolhas de estéticas. Por exemplo, se você tem um corte de cabelo que é associado com uma posição política feminista, não sei, os laterais raspadas, ou não sei o que, uma tatuagem comunista muito visível, isso já pode, obviamente, gerar uma rejeição para que alguém te conceda uma entrevista. Aí, para mim, foi muito importante o diálogo com etnógrafos da direita em muitos lugares, desde a Camila Rocha, no Brasil mesmo, Nitzan Shoshan, que era um dos meus orientadores, e ele fez pesquisa em grupos neonazistas aqui em Berlim. Bom, as etnografias clássicas da Kathleen Blee, com mulheres do Ku Klux Klan, o Gabriel Bomaro na Argentina, que fez etnografia no
no partido do Maurício Macri, com quadros de diferente nível. E o que é importante aí é discutir como tem essas posições corporificadas, embodied, dos sujeitos que mudam de situação para situação durante o trabalho de campo. E se tem essas mudanças, isso também implica que tem negociações que são negociações de poder e que são negociações contínuas, que não terminam se você tem uma folha assinada de alguém te conceder uma entrevista. Então, a gente tem que pensar sempre nessas negociações que a gente depois vai ter que refletir também no produto final da tese, nesse caso. Claramente, essa discussão está vinculada também com desafios éticos sobre como a gente entende a transparência, como a gente entende a relacionalidade, e a gente pode conversar sobre essas noções depois. O que eu achei interessante quando eu estava lendo no título do curso em geral de vocês, que vocês usam o conceito de impermeabilidade, é que, por exemplo, o Nitzan Shoshan, ele fala muito em ir além das dicotomias e pensar também na porosidade, né? Porque, de um lado, se você pensa que tem fronteiras, tem muros concretos, do outro lado, tem espaços que, às vezes, se voltam porosos e que depende muito dessas relações e dessas negociações e dessas ambivalências. Bom, então, é por isso que eu argumento que a gente deve seguir refletindo sobre, melhorando as próprias ferramentas para entender essa dimensão que é entrelaçada de uma posicionalidade que é flutuante e que é corporificada. Especialmente nesse campo onde a gente tem que desenvolver desenhos metodológicos para estudar alteridades desconfortáveis. Bom, eu acho que a gente pode continuar para o que fazer, né? Porque se a gente está falando o anterior slide, essa aí, das tensões, obrigada. Se a gente está falando que esse é um cenário de pesquisa que está cheio de tensões que vão além dessa divergência ideológica, que já é difícil só no sentido de já ter essa divisão, essa diferença, a gente se pergunta, bom, então, como a gente faz, né? O que fazer? O que eu acho é que, se o objetivo de estudos que são aprofundados, como esse estudo que eu estou apresentando para vocês, é compreender a extrema-direita contemporânea, é importante que a gente não tenha só como ferramenta a reflexividade, senão também um certo grau de mente aberta e um certo grau, e eu deixo aí um certo grau, nessa zona meio cinzenta, de empatia, porque essas são ferramentas metodológicas que são indispensáveis. Aqui, eu sigo a tradição da sociologia interpretativa, onde a gente... a tradição da sociologia interpretativa, porque aí compreender não significa concordar, mas sim desenvolver uma explicação por meio da compreensão. Isso que parece meio um trava-línguas, porque é uma tradução aí do alemão, do Weber, acho que é importante. Porque é muito importante aqui deixar claro que, obviamente, a gente não vai ter uma postura ingênua de paz e amor diante de sujeitos que promovem visões do mundo que são muito excludentes, mas a gente tem que, nesse ato da relacionalidade durante o trabalho de campo, desenvolver certo nível sociológico, nesse caso, ou antropológico, de abertura para conseguir realmente entender os processos e entender as motivações, as aspirações, as formas de se relacionar dos sujeitos e tudo mais. Então, nesse sentido, é que eu conceitualizo esses muros e essas pontes com o outro lado como tensões criativas, porque são tensões que vão estar aí e o objetivo não é necessariamente se desfazer delas, senão trabalhar com elas e usar essas tensões criativas
como um laboratório que é muito fértil para refinar tanto os métodos quanto os conceitos, nesse caso, da sociologia política das direitas globais. Agora, a gente pode passar, depois dessa discussão mais sobre a reflexividade, que tinha também mais a ver com o que vocês leram, para a parte final sobre a subjetivação neoliberal e a diversão de direita, que é o que eu falei para vocês, que é o argumento geral que está vinculado e dá para ver ali no capítulo que vocês leram, mas eu queria trazer aqui alguns aprendizados sobre como essa abordagem etnográfica me permitiu responder à pergunta central da pesquisa, que vocês têm aí de novo para se lembrar, que é como os movimentos de direita têm sucesso na formação de sujeitos neoliberais ou sujeitos que defendem o neoliberalismo. E aí eu gostaria de mostrar como o conceito de destruição criativa nos ajuda a entender 3 aspectos interconectados dessa direita que eu chamo de cool. Primeiro, o humor digital. Segundo, o engajamento intelectual, vinculado a aspirações de mobilidade social. E terceiro, a dominação masculina. Aqui, meu ponto de partida foi identificar que a força da direita neoliberal está em sua natureza flexível e ambígua. Aí você pode passar a slide. Obrigada. Bom, essa natureza que é flexível e ambígua tem a ver com o fato dos neoliberais, historicamente, ser atores que se adaptaram e adaptaram suas estratégias políticas, inovando em resposta às circunstâncias contextuais que estão se transformando sempre. No entanto, a discussão teórica, às vezes, não só na academia, senão também a discussão política, deixa de lado, quando pensa em neoliberalismo, a esses atores concretos. E aí onde uma abordagem mais de perto ajuda muito para testar e também para propor revisões para a própria literatura sobre o neoliberalismo. É nesse sentido que eu decidi adotar um enfoque neo-gramsciano, que sugere que colocar ideias e batalhas políticas em contexto é importante, e para isso a gente tem que acompanhar esses atores neoliberais realmente existentes em ação. Aqui eu fui inspirada pela afirmação de autores como Dita Pleve e o Quinn Slobodian, que aí vocês têm a referência na slide, de que o neoliberalismo tem 7 vidas, porque escapou vivo de situações muito perigosas, e foi com essa inspiração que eu desenvolvi a categoria analítica de sujeitos acrobáticos, que parecem gatos. E aí essa imagem, que não dá para ver direito, porque está pequeno, é a capa do livro desses autores que estou mencionando, que é um gatinho. Esse conceito foi muito útil para superar representações rígidas que descrevem atores que são metamórficos e que estão em movimento, como se eles tivessem um ADN ideológico ou um ADN programático fixo. E aqui eu volto e aí conecto com o que eu estava explicando antes sobre a importância de entender os sujeitos como processos também, né? Como processos de subjetivação, o que torna a pesquisa muito mais difícil, mas que faz parte de como vai se construindo a relacionalidade e também a ideia de transparência ou de disclosure que a gente pode ter. Se você pensa que o sujeito não é unitário e não é só uma coisa fixa, depois você tem que lidar com diferentes situações de sujeito. Bom, aqui eu gostaria de enfatizar que a estratégia da direita criativa destrutiva, encarnada pelo MBL, consiste em combinar a ideologia do livre mercado com a diversão. Então, o conceito de destruição criativa vem da tradição marxista da geografia crítica e é vantajoso para enquadrar teoricamente essa aparente contradição. Na minha dissertação, examinei a comunicação política online, além dos espaços de sociabilidade do MBL, para fundamentar esse argumento.
Aqui vocês podem ver o vídeo musical que o MBL fez em 2014 para o empresário anarcocapitalista Paulo Batista, que estava se candidatando a deputado estadual em São Paulo. E, só para resumir um pouco, através desse raio privatizador que vocês podem ver na imagem, ele pretendia resgatar serviços sociais, como educação pública, transporte, das mãos malignas do Estado. Essa estética aqui ilustra como os bodes expiatórios anti-esquerdistas e o anti-estatismo neoliberal são construídos por meio da zoeira da extrema-direita. Essa promoção descolada de um projeto socioeconômico que desmantela o estado de bem-estar social tem consequências que são estruturais. E aí, para complementar a minha matriz teórica, eu utilizei a categoria de desigualdades entrelaçadas e desigualdades interseccionais. Então, aí tecendo todos esses fios analíticos e com esse embasamento de uma abordagem etnográfica, a principal conclusão da minha pesquisa é que essa estratégia lúdica desempenha um papel fundamental na reprodução das hierarquias sociais. Isso acontece porque ela oculta e também trivializa as desigualdades relacionadas às dimensões como classe, raça e gênero, como eu vou agora continuar demonstrando antes de fechar. A direita intelectual. Aqui, voltando de novo para a parte mais da observação participante, eu analisei esses espaços de politização, como as batalhas de debate da imagem, que acontecem tanto em grandes congressos, como também em eventos mais cotidianos, que eles chamavam de café ou de cerveja com política. A atmosfera desse campeonato de debates aqui é muito animada, e a gente tem que imaginar que é quase como um evento meio esportivo. E, bom, tem aí dois oponentes, como vocês podem ver, sentados na mesa, que competem com argumentos muito rápidos a favor ou contra temas que, bom, podem ser considerados controversos, né? Bem que não necessariamente deveriam, como o aborto, o casamento gay, impostos ou armas, que claramente são mais políticos nesse sentido. E aí um juiz dá um feedback para o vencedor, que na rodada final debate com líderes ou influencers que nem o Kim Kataguiri, por exemplo. Esse formato e ter uma aproximação de perto a esse tipo de formatos é importante porque a gente pode entender como tem uma arena, uma plataforma que é muito engraçada, de educação política, de treinamento midiático e de construção de comunidade. Esse protótipo foi expandido com a fundação da Academia MBL, que vocês podem ver o logo aí na tela, que começou como uma academia digital na pandemia, onde eles têm aulas sobre teoria neoliberal, criação de memes e mais coisas. A partir da minha análise desses espaços, eu sustento que a direita neoliberal cria uma comunidade vibrante por meio da diversão, dessa ideia do espírito jovem e de uma meritocracia performativa. Aqui, uma das descobertas centrais das minhas entrevistas com jovens ativistas é que eles têm muita vontade de aprender. E aí é importante entender aquilo que eu estava ressaltando antes, esses processos de subjetivação, e especificamente esses processos de politização. Porque, nesse caso, os influencers do MBL e os espaços de sociabilidade interpelam muitos jovens, que não necessariamente são de direita, a se engajar nessa batalha das ideias. Então, é assim que eu argumento que esse desejo por reconhecimento intelectual está no coração dos processos de subjetivação que levam a esse surgimento do que eu estou chamando de direita intelectual. Com isso em mente, a gente pode passar para essa ideia dos sujeitos aspiracionais de direita. Eu conceitualizo que tem um tipo ideal que está sendo produzido como um sujeito aspiracional que
tem a ver com aspirações intelectuais, como eu falei, aspirações de mobilidade ascendente e também um espírito empreendedor idealizado. Aqui é importante, se a gente pensa de novo na questão de classe, entender que, embora os fundadores do MBL pertençam às classes médias, brancas, tradicionais, muitos dos militantes de base e dos participantes dos eventos vêm das classes médias baixas. Nesse contexto, se aproximar a esses espaços é uma forma muito produtiva para entender como tem uma sociabilidade interclasse do MBL, que dá para abordar uma dessas questões que é urgente no nosso tempo, e que tem a ver com o fato das direitas radicalizadas estarem atraindo setores populares também. Aqui eu vou resumir muito esses argumentos. Se vocês tiverem interesse, depois podem perguntar também. Porque, embora esses eventos do MBL sejam muito caros, tem jovens que são muito... que têm muita vontade, que são muito ambiciosos, e que, mesmo vindo de classes trabalhadoras, eles fazem um esforço financeiro porque eles querem pertencer. E, como sugerido nessa pirâmide à esquerda, que as cores mudaram um pouco, e aí tinha umas referências teóricas, mas não tão relevante necessariamente, a gente tem que entender todos esses processos que eu estou discutindo dentro da estrutura social transformada, onde pobres, população negra, mulheres têm conquistado avanços em direitos sociais. E, do outro lado, teve esse processo onde classes médias já estabelecidas, uma população branca majoritariamente, e homens reagiram agressivamente a essas transformações, porque, como várias autoras mencionam, tem um sentimento de perda de privilégios ou de ameaça por ver pessoas consideradas outsiders ou pessoas recém-chegadas em espaços próprios delas, invadindo esses espaços, que nem shoppings ou universidades. Bom, e aqui, para fechar essa ideia de como é que estão sendo construídos sujeitos aspiracionais de direita, é importante entender que os ideólogos do MBL foram muito espertos em construir um movimento que canaliza tanto os medos quanto as aspirações de jovens dominantes e também jovens subalternos. Com esses círculos à direita, eu tentei representar a articulação difusa dessa subjetividade de classe média e da branquitude associada a uma posição política neoliberal. Eu argumento que esse fenômeno multidimensional de subjetivação aspiracional é marcado por mecanismos que são ambivalentes e que contribuem sutilmente para a reprodução de desigualdades interseccionais. Então, aqui a gente tem, de novo, essa ideia da ambivalência, que é central, tanto no nível teórico como no nível metodológico, para se aproximar desses fenômenos que são complexos. Em suma, aqui, para resumir, essa microanálise de ambientes que parecem mais descontraídos, como essas batalhas de debate, são úteis para a gente, para entender como tem negociações que levam ao surgimento desses sujeitos aspiracionais de direita. Bom, eu estou olhando aqui para o relógio, eu acho que meu tempo está acabando, então eu vou passar rapidamente pela discussão sobre gênero e já fechar e passar para o debate. Aqui, como estou argumentando que tem uma reprodução de desigualdade de gênero, é interessante olhar mais de perto para essa construção de dinâmicas de poder sobre a masculinidade hegemônica nas direitas jovens. E eu utilizo esse conceito de masculinidade hegemônica como uma ferramenta para compreender processos que também não são necessariamente lineares. Aqui vocês podem ver uma imagem da propaganda eleitoral da Amanda Bettorasso, que foi a primeira mulher de liderança do MBL, e que foi eleita vereadora já vai ser, acho que quase um ano. O fato de que ela só dança, enquanto os líderes homens
cantam é muito paradigmático dessas estruturas patriarcais e dos papéis de gênero conservadores dentro do MBL. Em 2019, eu fiz uma entrevista, não com ela, porque ela ainda não era uma liderança, senão com uma outra militante, mais de médio escalão nesse momento. E aí ela me contou muito entusiasmada como ela propôs para os líderes homens do MBL essa introdução de uma cota feminina. E eles muito rápido desencorajaram ela e convenceram ela de que um ethos neoliberal era aquilo que ela devia defender. E aqui vocês podem ver nessa citação as palavras dela. Trazer meritocracia. É nisso que o movimento acredita. As boas mulheres que concordam com nossa posição virão, eu não tenho dúvida. A noção neoliberal da meritocracia se funde aqui, se combina com o tipo ideal conservador da boa mulher. Boa mulher, nesse sentido, significa uma mulher de direita e uma mulher antifeminista. Eu trago aqui essa citação porque eu acho que dá para materializar uma convergência significativa entre o neoliberalismo e o conservadorismo, que são dois conceitos que se a gente estiver só fazendo uma discussão teórica, não necessariamente poderiam ser entendidos desde esse embasamento mais empírico, né? E aqui, a categoria expandida do projeto neoliberal de mercados e de moral, do Market and Moral Project, da Wendy Brown, foi importante para mim, para a minha contribuição analítica, que busca superar essa dicotomia entre economia e cultura, entre uma ideia separada do neoliberalismo e do conservadorismo. E eu acho que aqui essa perspectiva empírica e essa perspectiva microsociológica que está fundamentada é um exemplo que mostra como esse tipo de laboratórios mais empíricos são bons para testar conceitos e também para enriquecer os próprios instrumentos analíticos. Nesse caso, no campo do estudo das direitas, mas que vão além desse campo. Bom, e agora sim, para ir fechando, eu tenho abordado essas facetas diferentes do que eu estou enquadrando como uma direita cool, e para sintetizar minhas descobertas, eu tentei retratar aqui esse fenômeno que é confuso, que é bagunçado e que também é desagradável aos olhos. Por isso que eu ilustro aqui como a extrema-direita é engraçada, é neoliberal, é nerd, é conservadora, é hierárquica, tudo ao mesmo tempo. Eu, na minha dissertação, falo que a minha dissertação é sobre estranhamento, sobre flexibilidade, sobre contradições, ambivalências e entrelaçamentos. E para mim isso está vinculado, como eu já falei, com a combinação entre as descobertas metodológicas e teóricas. Bom, meu objetivo tem sido explicar por que a direita, apesar de parecer cool e sofisticada, representa uma ameaça às maiorias sociais. E para encerrar, vocês podem ver nessa última slide que vem um ativista das Forças do Céu, que é o movimento juvenil que impulsionou o anarcocapitalista Javier Milei nas redes sociais na Argentina. E o objetivo deles é derrotar o que eles chamam de esquerdopatas de merda. Aqui é importante notar que tem uma semelhança de família entre essas juventudes na Argentina com os jovens do MBL, e que também é importante para depois fazer essas conexões entre o nacional, o regional e o global, que eu estava mencionando no começo. Em conclusão, talvez uma das coisas que eu aprendi entrevistando esses jovens ativistas da direita ao longo dos anos é que a subjetivação da direita é contingente. E eu gosto de remarcar isso porque esses medos e esses desejos que levam os jovens a se juntar à direita devem ser abordados também desde a pesquisa, mas também desde a esquerda,
de uma forma que fale de novo a essas necessidades. E para isso a gente tem que compreender essas necessidades, e a gente tem que compreender essas aspirações, mesmo sendo contraditórias, mesmo sendo confusas, e mesmo sendo um campo que é muito difícil em muitos casos, porque, bom, tem vários cantos também do mesmo movimento, uns mais extremistas, outros de algum jeito que são um pouco mais acessíveis. Então, é importante aí pensar que a nossa tarefa, assim, no sentido mais da pesquisa, é conseguir desenvolver desenhos que não se tornem ingênuos, pensando que a gente vai sempre conseguir dialogar ou ter uma aproximação de perto com muitos atores, porque tem atores violentos, tem outros campos que são muito mais difíceis também, quando a gente já está pensando em violência mais física e tudo mais. Mas, do outro lado, nos campos, onde tem muitas dessas pontes e muitos desses muros, mas também de certo nível de pontes, é importante utilizar também esse acesso para desenvolver, nesse caso, conhecimento sociológico sobre esses fenômenos. E também, a partir daí, pensar não só contra estratégias, nesse caso, para deter partidos ou movimentos de extrema-direita, mas também para criar outro tipo de espaços coletivos que respondam a essas necessidades, e que sejam mais espaços coletivos de esperança. Bom, e eu vou deixar por aí, porque eu trouxe muitas mais chaves também, além das coisas que vocês leram no texto, sobretudo para complementar, né? E para não necessariamente só ter uma conversa sobre métodos, mas sim sobre métodos vinculados a esse fenômeno mais amplo. Obrigada. E também para as dúvidas, porque que quiserem colocar para Belém, acho que a gente fazer um comentário rápido e a gente pode abrir depois. Eu acho que alguns pontos importantes que eu vi no texto que a Belém passou, e nesse capítulo metodológico dela, que tem tudo a ver com a apresentação dela. Acho que o primeiro ponto eu queria falar sobre essa questão dos muros e das pontes. Eu acho que essa é uma metáfora muito utilizada, ficou muito popularizado com o trabalho da Rothschild, que é uma pesquisadora muito famosa, e ela fez esse termo muros de empatia, né? Em síntese, muros de empatia, como ela define, ela fala que para alguns atores tem muros que não deixam a gente ver, né? Tem muros afetivos que não deixam a gente ver o mundo da forma como esses atores veem. Então, por exemplo, assim, a gente não consegue acessar a experiência desses atores porque a gente não consegue encontrar, aí ela usa também o conceito de pontes de empatia, né? A gente não consegue encontrar um tipo de conexão afetiva com esses atores, e esses muros, ela usa essa metáfora do muro, inclusive até como uma coisa visual, assim, né? A gente não consegue enxergar o mundo da mesma forma que eles enxergam. E acho que, em última instância, essas metáforas, elas falam de fronteiras, né? Como se fosse aonde eu consigo chegar, até onde eu posso atravessar, né? Até onde eu consigo ver. Então, acho que tem tudo a ver com isso que a gente fala da questão da permeabilidade, impermeabilidade, né? Essas metáforas dizem um pouco das fronteiras de acesso, né? Seja lá como vai ser esse acesso, se é um acesso físico, se é um acesso interpretativo, se é um acesso afetivo. Eu acho que é um ponto importante da gente sempre se pensar. Acho que faz parte do processo de reflexibilidade. E eu acho que essa transposição dessas fronteiras, ela tem muito a ver com essa questão que a Belém falou, e ela teoriza muito bem no texto dela, trouxe aqui para a gente também, dessa questão, dessa abertura para o outro, né? Dessa abertura de você estar aberto, de você demonstrar curiosidade, de você mostrar que você quer entender, que você quer aprender, né? E acho que essa abertura, que ela é uma abertura performática, né? No sentido, acho que tem, a Belém não falou aqui, mas no texto dela ela fala de desarme, né? Ela não usa o termo desarme, mas ela fala que em algum momento ela teve que se mostrar que ela não era uma ameaça, por exemplo. Para ela acessar os espaços, ela teve que, em um momento, mostrar que ela não era uma ameaça para eles, né? Em última instância, né, essa abertura ela não é só performática, assim, no sentido que não é a gente só está se mostrando que a gente não é uma ameaça, a gente só está se mostrando que a gente é curioso e, na verdade, é tudo uma mentira, mas é no sentido de realmente a gente se abrir à possibilidade de desarmar um pouco as nossas lentes, as nossas concepções, as nossas visões de mundo já consolidadas, né, para a gente,
e a gente tentar entender esse outro a partir de uma postura, em uma medida, algum tipo de relativismo. Eu sempre pensava um termo assim, como se fosse um relativismo metodológico, né? Quando a gente vai procurar esses atores e tentar fazer essa abordagem mais interpretativa, né, voltada à compreensão, a gente dá uma relativizada metodologicamente e a gente baixa um pouco as armas, abre um pouco mão das nossas concepções e tenta adentrar o universo desses atores, né? E aí tem uma questão também que aparece, que é assim, mas acho que um ponto do debate de ética muito forte nas ciências humanas é a questão da desilusão. O termo que usa é deception, né? Tipo assim, tá, mas o quanto a gente passa muito essas fronteiras e a gente está enganando as pessoas, a gente está mentindo. Acho que tem toda uma discussão ética sobre isso. Por exemplo, dessa discussão do deception, né? Teve várias pesquisas que os pesquisadores foram de forma escondida, né? Eles mentiram e fingiram que eram ativistas conservadores. Acho que tem uma pesquisa famosa de um psicólogo social que vai estudar um culto do fim do mundo, e ele não avisa, ele finge que é também um dos cultistas, assim, né? Então, isso gerou vários problemas depois, tem várias pesquisas clássicas, né, que geraram problemas, né? Os pesquisadores foram escondidos, fizeram abordagem etnográfica escondidos e gerou problema. Então, tá, mas assim, a gente faz essa abertura, em alguma medida, essa abertura, ela é autêntica, mas ela também é performática, né? Porque a gente tem que se mostrar que não é uma ameaça, e o quando que isso, na verdade, a gente não está mentindo, a gente não está desiludindo os nossos interlocutores de pesquisa, as pessoas que a gente está estudando, né? Eu acho que um dos pontos que a Belém traz, que é interessante, que esse não é uma dicotomia, né? Uma dicotomia transparência ou desilusão, né? Assim, ou a gente está falando verdade ou a gente está mentindo. Isso não é assim, isso é muito mais um contínuo, né? Acho que no sentido que a gente também não fala tudo. Eu acho que um ponto interessante é que nas nossas relações pessoais do cotidiano, a gente não fala tudo. A gente também está mediado por posições institucionais, por momentos específicos que a gente está lá atuando. Então, assim, eu estou aqui falando com vocês como um pesquisador, uma pessoa que está dando o mini curso, mas, assim, vocês não sabem de outros elementos da minha vida pessoal. Vocês não sabem minha orientação sexual, vocês não sabem minha filiação partidária. E aí é onde a discussão tá, e por que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que falar para as pessoas tudo o que é sobre a nossa vida pessoal? Então, acho que tem um limiar dessa questão da nossa privacidade também, assim, os nossos interlocutores também têm privacidade da vida pessoal deles, e a gente também tem. A gente se apresenta como pesquisadores, é o nosso objetivo. Também quando eu fui fazer, a minha pesquisa, eu fiz trabalho de campo com pessoas que eram contra a ideologia de gênero. E eu tenho uma inserção já há anos de militância no movimento LGBT, por exemplo, assim. E como eu me apresentava para a pesquisa, né, lógico, você também tem que se calibrar na pesquisa. Eu não estava mais atuando fortemente, né, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fiz uma opção por dar uma baixada de bola no ativismo político, mas eu me apresentava como pesquisador, apresentava meus objetivos de pesquisa, minha posição institucional, e ia fazendo a pesquisa trabalhando junto. Óbvio, eu não ia mentir. Se as pessoas perguntassem para mim qual era a minha filiação, o que eu acreditava, eu ia dialogar com elas. Mas vocês veem que essa questão ela é meio nublada, ela não é assim, ou você conta tudo, transparência, ou você está enganando, as coisas são mais complexas. A Belém tem uma parte no texto dela que ela fala um pouco disso, do medo de que eles chegassem até ela e perguntassem qual era a posição ideológica dela. E que, de fato, isso meio que nunca aconteceu, acho que uma ou duas vezes, né, acho que falou no texto, e não foi esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina. Na minha pesquisa também, eu sempre imaginava, tá, e se eles chegarem para mim e perguntarem o que eu acho sobre o gênero, ou, sei lá, o que eu acho sobre LGBT, qualquer coisa, e é isso. Eu também não fizeram isso, eles também não me interpelaram. Assim, acho que da mesma forma que eu me desarmei e não chegava interpelando eles, também tinha um certo feedback que eles também entendiam que eles também não me interpelavam e também ocorria um certo desarme deles. Lógico, não com todo mundo, acho que eu entrevistei pessoas bastante armadas, mas ocorria uma certa reciprocidade, eu acho, da forma como eu estava tratando eles e da forma como eles me tratavam. Então, eu não chegava já atacando eles e do ponto de vista ideológico, e a reciprocidade, em alguma medida deles, era não querer saber qual eram minhas ideias de fato. Então, acho que acho que é um campo de muitas negociações estudar atores que o outro ideológico, né, como a Belém falou, é muito
muito mais complexo. Acho que até um ponto que eu falei da performatividade, e assim, lógico, como eu disse para vocês, a gente não está mentindo, acho que também tem uma reflexão interna nossa do que a gente está fazendo e como que a gente quer compreender esses atores, mas também exige uma certa jogo de cintura de a roupa que você vai usar, como você vai se portar. Assim, eu não sou nada formal nas minhas vestimentas. Acho que a última vez que eu vesti roupa social foi para fazer trabalho de campo, por exemplo. Assim, eu entrevistei católicos, evangélicos, muita gente de várias, e os católicos conservadores são muito, muito, muito formalistas. Muito, muito, muito demais, assim. Então, assim, eu lembro que eu fui fazer trabalho de campo na sede da TFP aqui em São Paulo, do Instituto Clínico Correia de Oliveira, TFP, que é uma das alas mais conservadoras do catolicismo, e aí eu fui de roupa social. Assim, eu fui para entrevistar ele, já tinha visto eles numa manifestação, e aí eu fui realmente trajado de roupa social, assim, algo que eu nunca me visto. Assim, tem um caráter certo performativo, mas eu entendia que não era assim só um sentido de performativo de, eu estou mentindo. Não, eles exigiam, né, essa formalidade, era bem visto para eles, então eu me adaptava ao ambiente. Eu também fiz trabalho de campo em igrejas evangélicas. A Luana, por exemplo, que trabalhou com católicos, sabe que a questão do culto é uma questão muito caro aos religiosos, assim. Então, culto você não vai ser vestido de qualquer jeito. Acho que eu aprendi com isso, eu aprendi com os católicos, mas sabe, os evangélicos, que no culto de domingo você veste a sua melhor roupa. E de fato eu ia com a minha melhor roupa e um pouco social para conseguir fazer esse trabalho de campo. Então, acho que esse aí entra num ponto, para eu finalizar, da questão do falar a verdade. Eu acho que aqui eu trouxe já algumas coisas dessa questão da mentira. Acho que tem um ponto do texto que a Belém, ela fala assim, que as pessoas perguntavam, mas como você acessou o MBL? Tipo, como você chegou lá? O que você falou para eles? Aí você até disse que fala meio de forma brincando, você fala assim, eu falei a verdade. Assim, né? Apresentei minha pesquisa. E essa discussão da verdade é uma questão muito, muito complexa, assim, né? Acho que a gente fala, assim, de forma mais informal, mas tem, acho que, discussões mais profundas dentro da etnografia sobre verdade, né? Sobre o que é falar a verdade, o que é uma postura verdadeira no campo, o que é autenticidade. Eu acho que o debate da posicionalidade é um bom termômetro para a gente fazer essa discussão. E como a Belém disse, posicionalidade não é só uma caixinha de identidades, a posicionalidade eu sou branco, hétero, sei lá o que, não. Posicionalidade não é só uma caixinha, muito mais complexo que isso. Né? Posicionalidade envolve, às vezes, a forma como você se coloca no mundo, envolve muitas coisas, envolve uma reflexão maior sobre o seu lugar e a sua posição no mundo, que é relacional e contextual. Você não é a mesma pessoa em todos os lugares, a todo momento, ao longo do tempo, né? Você muda em vários lugares diferentes e você muda também ao longo do tempo. Então, o que é a verdade, né? Por exemplo, assim, se for para você responder quem é você para um interlocutor de pesquisa, você acha que você vai conseguir responder da mesma forma para todo mundo, em todos os momentos? Você acha que você respondia quando você começou a pesquisa para quando você está terminando? Então, é um ponto muito complexo. Você tem uma discussão na etnografia sobre uma certa impossibilidade da apreensão da verdade em si, e o quanto que a própria escrita etnográfica ela tem um pouco de uma certa ficção não no sentido que não é verdade, mas ficção no sentido do gênero da ficção, né, de como você reconstrói o sentido para produzir uma história, né? Então, acho que esse é um ponto legal para a gente pensar sobre quando a gente vai entrevistar, como a gente vai escrever a versão final, se a gente está sendo verdadeiro ou não com os nossos interlocutores. Então, assim, eu imagino que, por exemplo, o texto da Belém, a gente reconstrói muito o processo de como ele foi, né? Porque existem empecilhos éticos do que a gente vai escrever, existem uma forma da gente construir a narrativa que seja relevante analiticamente e não só um texto que perca o leitor, né? Então, acho que é uma discussão, acho que é legal da gente fazer sobre o que é verdade, o que é apresentar os resultados de forma verdadeira sobre da etnografia, e aí acho que as reflexões que a Belém traz são muito interessantes. Então, eu queria só trazer um pouco essas considerações que têm a ver com a discussão sobre permeabilidade, e que quer fazer uma pesquisa com um outro ideológico, e um outro que a gente imagina que já vai ser impermeável para a gente, que não vai abrir as portas, que não vai dar acesso, que não vai querer falar com a gente. E eu acho que a gente pode abrir agora para perguntas, para diálogos, comentários.